Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês, vou tentar demonstrar um pouquinho, uma outra vertente aí em torno da psicologia. Então, meu nome é Priscila Pinheiro e eu vou estar demonstrando para vocês uma aula, que é uma aula básica, que a gente tenta explicar um pouquinho qual é a função da análise do comportamento. Por que, né, de uma análise experimental de um comportamento, uma análise funcional de um comportamento. Mas a gente vai tentar na aula de hoje, isso daí só serve um pouco mais para aprofundamento, mas na aula de hoje eu vou tentar explicar um pouco para vocês qual é a função dessa ciência do comportamento. Por que essa ciência ela existe e qual a função dela. Eu vou tentar trazer alguns exemplos e aí dentro desses exemplos a gente vai tentando demonstrar para vocês noções de causalidade ou explicação, porque a análise do comportamento, ela tem como função específica que a gente possa fazer interpretações, ou seja, análises deste comportamento específico, tá certo? Então, vamos lá. Eu separei aqui para vocês, para a gente tentar estudar um pouquinho da causalidade e explicação no behaviorismo radical. Lembrando para vocês que behaviorismo radical, na realidade, behaviorismo aí, né, vem da palavra behavior, que é comportamento, foi importada, né, então, e a gente coloca aí no nosso português, radical no sentido de origem, né, de essência, de raiz, tá certo? Não é que sai todo mundo radicalizando em torno do que é o comportamento, não é isso. É por culpa da sua origem, da sua essência, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que em geral são indagações que nós fazemos no nosso cotidiano. E várias escolas dentro da psicologia vão fazer justificativas ou interpretações dessas indagações de forma diferentes, ou vão ainda tentar responder essas perguntas de uma forma um pouco diferenciada do behaviorismo radical. Eu vou demonstrar para vocês como é que isso ocorre, tá bom? Por que as flores caem no outono e não na primavera? Uma pergunta que qualquer um poderia fazer. Por que o céu é azul? Por que as coisas caem para baixo e não para cima? Por que algumas pessoas induzem vômito em si mesmas depois de comer? Que é algo que a gente acaba aprendendo muito quando vai se tratar ou trabalhar com bulímicos, né? Por que algumas crianças aprendem mais rapidamente que outras, né? Quando a gente está interagindo com a criança? Por que alguns grupos sociais odeiam outros grupos sociais? São coisas que vocês veem aí no cotidiano de vocês, na internet, em jornais, né? Por que meu marido fez isso? Né? Por que meu vizinho está agindo de uma forma estranha? Então, são perguntas que estão aí no nosso cotidiano, mas que, dependendo da forma como elas são explicadas, elas efetivamente não explicam aquele fenômeno que a gente se propõe a investigar ou estudar. Então, eu coloquei aqui, né, que essas perguntas, elas são exemplos de um traço característico de um comportamento humano. Nós, humanos, fazemos perguntas o tempo inteiro para nós mesmos. E essas perguntas são exemplos aí, né, e eu coloquei essa quantidade aí de perguntas, como um traço característico do nosso comportamento. Agora, explicar o que significa seria apontar as causas, então, de alguma coisa. Quando você tende a explicar por que o céu é azul, quando você tem uma tendência a explicar por que o meu marido fez isso, por que a minha esposa brigou comigo, automaticamente você está querendo encontrar, identificar as causas de alguma coisa. Uma explicação. O estudante de psicologia, ele acaba tendo um problema aí nesse processo. Por quê? Porque ele tem diversas abordagens que indicam diferentes causas para um comportamento de uma pessoa. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter várias linhas teóricas, né, várias correntes aí epistemológicas, que vão dar essa ideia de causalidade, ou a explicação específica para a causa daquilo ali, mediante a diferentes formas de explicação. E óbvio que eu vou trazer para vocês como é que isso acontece dentro da análise do comportamento, tá? Por que ela explica dessa determinada forma e não de outra. E aí é importante vocês saberem e definirem por que a gente faz, por que existe essa divergência em psicologia. Porque a gente vai ter diversos modelos que são modelos explicativos na psicologia. Isso vai ocorrer invariavelmente.
o modo como explicamos a causa de um determinado fenômeno, a forma como a gente explica a causa de um determinado fenômeno, ele automaticamente indica, então, essas divergências, porque são explicações de causalidades diferentes. Aí vem um exemplo que aí eu acho que fecha bem, que vocês vão conseguir entender. João procura o consultório com a seguinte queixa: tenho dificuldade de imaginar e manter uma conversa com uma garota que acha atraente. Olha que legal. Então, você imagina que você está lá e aí o João vai chegar e vai falar isso, né? A queixa dele vai ser essa. Vamos ver, então, as possíveis explicações para esse processo. Primeiro, a dificuldade do rapaz, né, em falar com as moças decorre de uma timidez e introversão, que, em geral, a gente escuta muito essa explicação, né? Uma explicação para a causa dele não conseguir se interagir aí com meninas, né? A dificuldade, a gente teria uma outra explicação, que seria a dificuldade do rapaz, é explicada por medo de ser rejeitado ou por ter baixa autoestima. Também é uma forma de explicação. E aí uma terceira forma, a dificuldade do rapaz ocorre porque em outras vezes que ele abordou uma garota que achou interessante, as consequências elas foram desastrosas. Vocês observam então que nós temos 3 tipos de explicações, possíveis explicações, para um fenômeno igual, que é o quê? O fato dele não conseguir interagir com outras garotas. E aí agora a gente vai discutir um pouco de problemas, né? Quer dizer, por que existem então essas explicações e quais os problemas nessa tentativa da explicação. Primeiro deles que eu posso mostrar para vocês é quando a gente tenta atribuir certas causas ao comportamento que não é a causa em si, mas a falta de evidências que ateste que aquele evento ou condição de fato exerce alguma influência sobre o comportamento de alguém. Então, se a gente conseguir observar bem isso, vocês vão ver que ao invés da gente explicar aquilo que ocorre, a gente utiliza uma evidência ou um fato que vai então explicar, né? A gente vai tentar testar exatamente por falta dessa evidência desse fato. Então, um exemplo que a gente tem seria a influência dos astros, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo demonstrar para vocês, né? Fulaninho, então, não consegue interagir com a menina que ele quer, porque, afinal de contas, ele é de Escorpião e ela é de Libra. Que eu não sei se tem alguma coisa aí de diferente escorpianos e librianos, pelo amor de Deus, tá? Não sei como é que se dá esse processo. De qualquer forma, vocês vejam que falta evidências, falta um fato para poder fazer essa explicação. Mas aí a gente diz que é em virtude dos astros, por isso eles não se dão bem. Uma outra explicação seriam as diferenças de comportamento, de personalidade e as aptidões que o indivíduo tem de uma mesma espécie a partir da hereditariedade. Pode constituir aí um equívoco, quer dizer, quando a gente infere que um comportamento ele passa a ser inato, por desconhecimento dos efeitos dessa experiência individual para o seu desenvolvimento. Então, a causa da timidez, ela é hereditária. O pai dele era tímido, ou a mãe tímida, ou o avô era tímido, e por isso, então, esse rapaz não consegue interagir com outros em virtude da timidez, que é algo que é hereditário. E a gente tem também uma explicação de causas neurais, né? As causas neurais são ótimas também. Ele está deprimido porque os níveis de serotonina dele estão baixos. Isso também é uma explicação que a gente utiliza e, óbvio, é uma explicação redundante. Porque se a gente prestar atenção, nessa condição, ele está deprimido porque os níveis de serotonina estão baixos, os níveis de serotonina estando baixos fazem com que ele esteja deprimido. Então, acaba sendo uma explicação circular. E aí a gente teria, então, condições específicas do nosso sistema nervoso, não são causas de um dado comportamento. Na realidade, eles fazem parte do comportamento do indivíduo. Então, ter uma causa específica, que é química, biológica, ele é uma parte componente do comportamento, ele não é o comportamento específico do sujeito. Então, o acesso ao sistema nervoso de uma pessoa, ele identifica para a gente que a gente pode pensar, particularizar e identificar pequenas porções de uma parte daquele comportamento. Mas para poder ter a explicação do todo, eu vou precisar pegar outros elementos.
E a gente tem as explicações também, ditas de explicações mentalistas, que são causas internas e conceituais. Que quando a gente utiliza aí, né, o sujeito, ele não interage com outras pessoas porque ele não teve tal desenvolvimento psíquico, ou porque ele não se desenvolveu, ou ele tem um temperamento ou uma personalidade que faz com que ele não consiga interagir com outros, né? Isso é uma explicação interna, como se existisse uma entidade dentro dele. Essa explicação ela é uma explicação circular e expressa a ideia de outro ser ou agente que habita nossos corpos e causa aí os nossos comportamentos. Então, esse sujeito ele pega a mão na timidez e a timidez, então, impede ele de se relacionar com outros. Então, aí a gente consegue entender muito claramente como é que se processa ou que se tem esse processo. Eu coloquei um exemplo agora para vocês. Ó. Fulano tem a personalidade desordenada. Sua consciência é seu guia. Esses são exemplos bem mentalistas, né? Fulano fuma demais porque tem o vício do fumo. Então, como se o vício estivesse dentro dele e é esse vício que comanda ele fumar. Ele joga bem xadrez porque ele é inteligente. Vocês vejam que essa explicação é uma explicação bem de fundo mentalista, né? Então, é a inteligência dele que faz ele jogar bem xadrez. Então, a gente acaba que não explica. Então, ele joga bem xadrez porque é inteligente, ele é inteligente e por isso joga bem xadrez. Observa que é uma explicação circular. Ele briga por causa do seu instinto de luta, né? Um instinto de sobrevivência, tá certo? Ela toca bem piano por causa de sua habilidade musical. Então, ela tem uma habilidade musical e é essa habilidade que faz ela tocar piano. Vocês vejam que a gente, efetivamente, eu trouxe essa aula para poder instigar vocês a pensarem um pouquinho mais além em torno dessas explicações, que são explicações que a gente tem no nosso cotidiano. Tem um autor muito legal, que é o Skinner. Ele vai, praticamente foi ele que montou toda a parte da teoria com base, né, do porquê os organismos se comportam, esse comportamento e a ciência, né, como é que se dá. E o Skinner ele vai falar que essas são explicações que nos dão a falsa impressão de que estamos explicando algo, quando na verdade a gente não está. A gente utiliza isso como prerrogativa, tenta explicar, mas na realidade não está sendo explicado. E aí pegamos ali a sentença, né? Fulano fuma demais porque tem o vício do fumo. Aí a explicação na sentença. Fulano fuma demais. Fulano tem o vício do fumo. Então, essas são preposições que são preposições iguais, que possuem o mesmo significado. Isso é um erro lógico. Porque a causa e efeito nunca vão poder ser a mesma coisa quando a gente está falando de lógica. E nesse exemplo, vocês observam muito claramente que os dois são iguais. Fulano fuma demais e fulano tem o vício do fumo. Então, logicamente, as duas proposições elas fazem o mesmo fenômeno. Então, impede igualdade. E não há uma variação. Vício do fumo, fumar demais, não geram uma explicação para o fenômeno, ou seja, por que o fulano fuma demais. Tá certo? E aí a gente tem ali, né? O comportamento, então, fulano fuma demais porque tem o vício do fumo. Aí eu tenho comportamento, fumar demais. Eu vou precisar avaliar como é que eu vou observar, então, esse fumar demais. Lembra? Eu vou ter que abstrair um pouquinho desse processo e tentar identificar o que é fumar demais, o que é fumar, o que é ter o vício do fumo. É outra coisa que vai ser importante nesse processo para que a gente saia dessa explicação circular. Existe algo dentro dessa pessoa que a impele de fumar, que faz com que ela fume, é isso? Então, aí nesse momento, a gente acaba dando a explicação para o vício. Né? Então, tem algo dentro dela. É o vício que faz ela fumar. E aí, se ela não consegue acabar com esse vício, tá certo? Pega uma flechinha e mata o vício dentro dela, automaticamente, o que vai acontecer? Se ela não consegue fazer isso, então ela nunca vai se ver livre do vício. Certo? Então, a gente precisa cuidar com essas explicações, que são explicações circulares. Qual é a evidência da existência desse vício? Né? É uma pergunta que a gente precisa fazer. E aí, fazer análise, então, de um comportamento de fumar. Então, vamos observar o seguinte diálogo. Por que fulano fuma tanto? Porque ele é viciado. Ah, mas como você sabe que ele é viciado? Ora, porque ele fuma demais. Mas por que ele fuma demais? Porque ele tem esse vício. Não estou entendendo. Ele fuma demais porque é viciado em cigarro
ou é viciado em cigarro porque fuma demais? Os dois. Então, um exemplo apenas, ele explica que alguém fuma demais, mas não explica a origem e a causa do fumar. Outras explicações utilizam também conceitos psicológicos para demonstrar esses comportamentos mais complexos, né? E vão incorrer no mesmo erro. Se a gente for montar ali, vocês vão ver que a lógica vai ser a mesma coisa. João joga bem xadrez porque ele é inteligente. Se a gente fosse montar ali o nosso discurso, ia dar bem claramente, né? João, então, ele joga bem xadrez porque ele é inteligente. Então, por que ele joga bem xadrez? Porque ele é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele joga bem xadrez. Então, mas qual é a causa dele jogar bem xadrez? Porque ele é inteligente. Mas então, por que ele é inteligente? Porque ele joga bem xadrez. Vocês estão entendendo que fica na circularidade? O mais legal disso tudo é vocês terem absorvido e entendido que existe essa diferença entre as várias formas de explicar um comportamento humano. O Skinner vai demonstrar para a gente que essas formas de explicação não satisfazem identificar as causas, as origens do fenômeno em si. E aí ele vai fazer uma proposição para que a gente possa entender, compreender como então deveria ser explicado, ou pelo menos entendido, um comportamento dessa natureza, né, de ser inteligente, ou um comportamento de fumar. O que é mais legal vocês saberem dentro desse processo é que a gente consegue aprofundar, e tem tanta coisa legal para descobrir e aprofundar, e a gente vai fazer isso nas outras aulas. Basta você se ligar, continuar assistindo as aulas aqui no canal, e aí você vai poder aprofundar um pouquinho mais em torno desses conceitos que a gente está trazendo para vocês, tá bom? É isso aí, um abraço e vamos nessa!